Olá, bem-vindos ao podcast da Marta. Pois é, este é o episódio 5, Comer. Primeiro eu queria dizer-vos que sim, passou muito tempo desde o último episódio. O último episódio foi Conviver. Depois do último episódio, e acho que já nessa altura, eu estava grávida e não sei porque não consegui continuar a fazer o podcast. Foi muito estranho. Simplesmente tentei gravar várias vezes. Tenho aqui vários fecheiros que o podem comprovar. É verdade, se quiserem eu posso partilhar, há provas. Mas não conseguia abordar os temas e parecia sempre que ia dizer ei, estou grávida, ei, vou ter um bebê, e tudo isso me fazia com que eu fosse se calhar um bocadinho desviar-me do propósito do podcast. Então optei mesmo por não fazer e deixei sempre para outra altura. Entretanto, virou o ano, entramos em 2020, entretanto veio uma pandemia, entretanto ficamos todos fechados em casa e toda a gente fazia podcasts. E eu pensei, se calhar agora era a altura, que estou aqui gravidíssima, pronta para terminar aqui a minha gestação e dar à luz uma criança. Se calhar é a altura, porque está toda a gente em casa e vai toda a gente aproveitar para ouvir podcast, e eu pensei, não vou fazer isso. Então a criança nasceu e tenho um bebê que amo de paixão. É surreal. Ser mãe é surreal. É a coisa mais inacreditável do mundo. E posto isto, e agora em 2021, eu decidi que agora com um bocadinho mais de tempo, agora que ele já tem 7 meses e que já tenho aqui um bocadinho mais de tranquilidade, vou tentar retomar e terminar esta série, porque tenho vontade de fazer mais coisas e partilhar mais coisas com vocês sobre esta dinâmica de estar online e querer estar offline, que eu acho que é isso que nós temos que nos centrar e falar sobre isso neste podcast. Portanto, aqui vai. Eu espero que vocês estejam preparados, porque vamos falar de comida. Vamos falar de comida. Que coisa tão espetacular e incrível que é falar de comida. Eu não sei se vocês têm bem noção, mas acho que toda a gente tem noção disto. Os portugueses têm uma coisa muito boa e muito típica que é estamos a almoçar, acabamos de pôr comida na mesa e se calhar começamos a comer e já estamos a pensar no que é que vamos jantar. Somos sempre muito assim. Somos aquele povo também e aquelas pessoas que gostam muito de fazer quilómetros e fazer aquelas almoçaradas jeitosas assim, longe de casa, ir a um restaurante comer um bom leitão, uma boa chanfana, um assado típico, qualquer coisa, arroz de forno, tudo. As memórias de facto são espetaculares. Nós temos o nosso cérebro está muito associado e a nossa memória está muito associada também à comida, e o que acontece é que eu sou uma fã e sou muito comilona, gosto muito de comer, também gosto muito de cozinhar, e nas redes sociais borbulham muito os blogs de culinária, os Instagrams, agora mais os perfis de Instagram, que acho que é o que está, é o que está de facto a borbulhar e bem relativamente a receitas e partilha de dicas saudáveis ou não saudáveis sobre comida. Eu sigo algumas contas muito giras e coisas diferentes. Há dias em que gosto de seguir só coisas mais fit, outros dias em que gosto de seguir coisas mais pecaminosas, que me fazem salivar, como, sei lá, contas com bolos incríveis e maravilhosos. Ou então, pratos. Eu posso depois deixar-vos algumas recomendações de alguns blogs que eu sigo e algumas contas que eu gosto mesmo muito. Ainda há pouco trocava a tocar umas impressões com uma Instagramer que eu gosto muito, que é a Caveira Teresa, e ela dizia que adora pão, e eu também gosto muito de pão. Quem conhece bem sabe onde é que o meu marido trabalha, eu não vou revelar, mas
posso dizer que estou ligada ao pão, e moro numa cidade em que, meus amigos, nesta cidade onde eu moro, há padarias em cada esquina. Eu não consigo perceber muito bem porquê, mas se calhar é porque é terra dos moinhos. A Albergaria Velha tem uma rota dos moinhos, que é uma rota muito interessante que podem fazer se vocês quiserem. Agora, nesta altura de pandemia, não consigo precisar se é possível fazer as visitas guiadas, mas sei que é uma coisa que é de facto um dos ex-libris aqui em termos do turismo, que é as visitas guiadas aos moinhos. Recomendo, se puderem e se quiserem investigar, é muito interessante, porque são vários os moinhos ao longo da cidade barra no concelho, e é muito interessante ver essa parte, essa história, esses costumes, essas tradições, essa cultura. O que faz com que a albergaria tenha, muitas padarias, tem várias padarias, e também tem uma coisa muito interessante, que é o Festival do Pão. No ano passado o Festival do Pão não se realizou por causa da pandemia, mas em breve eu espero que o Festival do Pão se volte a realizar. O que eu quero aqui deixar bem claro é que é um problema morar numa cidade em que o pão é muito bom. Imagina que entra numa padaria e a padaria tem um pão em específico, quase todas têm um pão, assim, que é tipo o melhor pão. Não é o melhor pão da cidade, é tipo o melhor pão daquela padaria. Estão a perceber, tipo uma especialidade. Estão a ver como quando vocês vão a um restaurante e a especialidade daquele restaurante é aquela carninha, ou a francesinha, ou... Ai meu Deus, francesinha, que fui lembrar agora. Ou outra coisa qualquer. Pronto, aqui em Albergaria as padarias têm um pão que é de facto o melhor pão. O que é que acontece? É muito difícil viver numa cidade assim. É muito difícil porque em qualquer lado tens um pão muito bom e podes entrar e o pão realmente é uma coisa muito boa. Pão é vida, mas o pão também engorda muito. E de facto aquilo que acontece nas redes sociais é muito interessante também. É que nós somos bombardeados com perfis e com fotografias de ei, comi isto, ei, comi aquilo, ei, fui ao restaurante XY, fui ao restaurante coisa e tal, está aqui esta foto. E de facto durante muito tempo o Instagram era tipo um fiel depositário de tudo aquilo que nós comíamos. Não sei se vocês se lembram dessa fase. Agora que estamos um bocadinho confinados e que estamos um bocadinho proibidos de fazer determinadas coisas, como por exemplo ir almoçar fora. Este fim de semana, por exemplo, é um fim de semana de lockdown. Este fim de semana de lockdown e recolhimento obrigatório à 1 da tarde faz com que muitas pessoas tenham que fazer as escolhas acertadas e o mais acertadas possíveis, e sendo que alguns restaurantes não funcionam, o que é que acontece? As pessoas optam pelo takeaway ou então têm que almoçar mais cedo ou ser mais criativos, nomeadamente o brunch. Pronto, então agora temos assistido também a algumas partilhas, as pessoas gostam muito de partilhar o seu brunch. Um brunch em casa ou um brunch fora, aquele pequeno almoço mais reforçado, e de facto é isso que temos assistido. É interessante também para mim falar sobre isto, porque desde que eu comecei o podcast até agora, muita coisa aconteceu, é verdade, na minha vida, na vossa, na vida de toda a gente. E passamos todos por uma fase muito interessante, que foi ficarmos fechados em casa durante muito tempo em teletrabalho, e houve muitas pessoas que decidiram fazer pão. E de facto é muito interessante, porque eu, por exemplo, não fiz pão. Eu não fiz pão em casa porque optei simplesmente por descer as escadas e eu não, o meu marido. Fiquei praticamente de março até maio fechada em casa, saía muito, muito pouco, mas nós fizemos um esforço também por localmente apoiar os negócios locais. Então, como temos a padaria mesmo perto de casa, íamos comprar pão, não fazia muito sentido para nós fazer o pão. Sei que há muitas pessoas que fizeram, porque houve muitas pessoas que já faziam pão em casa e continuaram a fazer pão em casa, o que é muito interessante. Outras optaram por começar a fazer e começaram a cozinhar, e eu acho que isso é interessante. Muitas das pessoas que estiveram em casa em teletrabalho e fechadas
isto foi um desafio muito grande. Muitos com filhos, outros sem os filhos, outros com trabalho e com aqui uma necessidade muito grande de estarem ligados e desligarem, e isso acabou por trazer uma dinâmica muito diferente às nossas vidas, e de facto foi um desafio muito grande do ano passado, e pronto, o meu desafio foi a triplicar, ou então não sei, vocês digam-me o que é que acham. Para mim o meu desafio foi muito grande porque eu estava na fase final da gravidez. O que aconteceu foi que tinha o meu marido em casa, não havia de facto aqui possibilidade de termos visitas de apoio, etc. Numa fase em que esperávamos isso, pelo menos quando planeamos ter uma criança, não foi bem assim que nós desejamos. Mas de facto as coisas sucedem-se de uma forma muito diferente. O que aconteceu também foi muito interessante, é que eu sempre tive uma relação com a comida muito, não digo conturbada, se calhar não é verdade. Eu gosto muito de comer. A verdade é que eu sempre lutei contra o meu peso e sempre fui a muitos nutricionistas, sempre tive pesos a mais. Ou então, não. Neste momento acho que sim. E quando engravidei tinha peso a mais. Agora, simplesmente, aquilo que eu olho para trás e vejo é que a percepção que eu tinha daquilo que era um bocadinho diferente. E acho que à medida que nós crescemos e também evoluímos, isso também nos muda muito. E a percepção que nós temos muitas vezes também é deturpada pelas redes sociais. A percepção que nós temos da nossa vida é muito deturpada por aquilo que nós vemos diariamente nos nossos feeds, porque nós achamos que aquilo que está nos feeds e que as pessoas partilham é que é a realidade, e não é de todo a realidade. Eu tenho a certeza absoluta que há Instagrammers, influencers, que dizem: eu faço papas da aveia todos os dias e como super, hiper, mega saudável e faço exercício, etc. E não fazem, ponto. Ok? Não se iludam. É preciso analisar as coisas com calma e não colocar pressão em vocês mesmos. Eu coloquei muita pressão em mim durante muito tempo e foquei-me muito nisso, e aconteceu uma coisa muito interessante, foi que quando engravidei, passado o início da gravidez foi o normal, porque há sempre um mal-estar, há sempre, os primeiros 3 meses são complicados, uma pessoa não quer revelar, não quer que nada corra mal, não revela que está grávida e esconde um bocadinho do mundo e quer que os dias passem depressa, e às vezes o mal-estar não quer disfarçar e é complicado. Não tive muitos problemas no início, mas depois, a partir de uma fase que eu comecei a ter muitos problemas, com muita azia, muito refluxo, muitos enjoos, e eu estava sempre enjoada, perdi muito peso. Eu cheguei a ter, depois do Henrique nascer, cheguei a ter menos 20 quilos desde o início, desde quando engravidei, ok? O que faz com que eu passei por uma fase em que eu, quando estava grávida, eu tive uma altura em que para mim, eu não conseguia comer absolutamente nada, e antigamente eu adorava comer e queria comer tudo e mais alguma coisa, e dizia: ai meu Deus, eu não consigo, tenho que me controlar, adoro pão, adoro isto, adoro aquilo. Vocês sabem o que é não ter vontade de comer absolutamente nada? Eu não conseguia, comia tostas, pronto, era isso que eu comia, tostas, e a comida não me sabia bem e desperdiçava muita comida, e o meu marido achava aquilo muito estranho, porque antes eu só queria comer e agora já não queria comer. Isso para mim foi um bocadinho, não era bem um choque, mas foi uma fase muito complicada para mim, porque queria tentar perceber o que é que se passava e não conseguia, e é muito estranho, e foi muito estranho. Agora voltei ao que eu era. Voltei a gostar e adorar comer, e tenho sempre vontade de comer, ok? E eu ou seja, estou com uma fase completamente diferente e é muito estranho, mas pronto, é o que é a vida, e vamos aprender com isso e vamos andar para a frente. O que é importante é dizer-vos: muitas vezes nós fazemos um grande filme à volta de determinadas questões, muitas vezes nós queremos fazer acontecer
e queremos muito emagrecer, queremos muito ser mais fit, etc. Mas há uma forma que o mundo tem de nos mostrar, olha, vais-te equilibrar. E às vezes é uma coisa muito subtil. No meu caso, olhem, engravidei e o meu filho trouxe-me esse equilíbrio quando estava na minha barriga e, entretanto, voltei ao normal. Agora tenho que ter um bocadinho mais de cuidado. O que acontece é que tento não ir às padarias aqui da terra, embora eu digo-vos uma coisa, é muito difícil. Posso-vos dizer que há uma padaria aqui que tem uma coisa chamada broa de chocolate e ovos moles. É tão bom, mas tão bom, mas tão bom. Mas o mais incrível é que, para além de ser aquele que é bom, é extremamente difícil comprar aquilo. Vocês não têm noção, no outro dia tentei encomendar e encomendei para determinada hora. Quando cheguei lá aquilo estava fechado. Depois o outro dia tentei lá outra vez, também estava fechado. Como é que eu... Imaginem o que é. Nós estamos num período em que os negócios têm que proliferar e isto acontece, ok? Se por um lado, aqui em Albergaria Velha surgiram alguns negócios interessantes, até também com o impulsionamento das redes sociais. Por exemplo, eu agora compro legumes, e já partilhei isto algumas vezes, compro legumes a uma rapariga que vendia já, e a qual eu já comprava antes da pandemia, e ela com a questão do confinamento e da parte, e quando nós tivemos todos de ficar em teletrabalho, eu não, que estava grávida, e estava de baixa, o que é que acontece? Ela passou a entregar em casa, e como passou a entregar em casa, mudou um bocadinho o modelo de negócio dela, para começou a partilhar nas redes sociais algumas coisas, e entretanto também fez uma parceria com outra loja que vende a granel, produtos a granel no mercado, e fizeram uma parceria com um cabaz de desperdício, com o qual nos dias de mercado, sempre que sobra alguma coisa, fazem um cabaz de desperdício 5 euros, que é muito interessante, nós não sabemos o que é que vai calhar, mas são 5 euros e traz imensas coisas. Posso dizer que os legumes são ótimos, mesmo sendo cabaz de desperdício, e é só para vocês perceberem que as pessoas também se reinventaram e acabaram por usar as redes sociais desta forma, porque quando nós ficamos todos fechados em casa, e foi interessante perceber isso, nós começamos a pensar, como é que vamos fazer as compras, como é que vamos sairmos de casa, não saímos, temos que evitar os contactos, como é que fazemos as entregas em casa, etc. E foi importante ver como é que muitos negócios em Portugal se reinventaram, e os restaurantes também tiveram que se reinventar. Os restaurantes estão a passar por uma grande crise. Acho que devemos todos tentar ajudar de uma forma, aquilo que pudermos ajudar. Nós aqui em casa fazemos sempre por 2 vezes por semana, vamos buscar comida fora, a 2 restaurantes que sempre apoiamos, porque acho que é importante mantermos esses locais que nós gostamos. E acho que é uma coisa que toda a gente podia fazer pelo menos uma vez por semana, se formos a um restaurante diferente, ou verificarem, olha, eu gosto mais daquele restaurante, ou assim, que até conhecem aquela pessoa. Se não podem ir lá, e eles estão a fazer takeaway, façam esse esforço, tragam esse restaurante para casa. Há muitas pessoas que de facto vos vão agradecer. Temos que fazer aqui com que a economia mexa, porque vamos estar muito tempo, de facto, neste estado de recolher obrigatório, não recolher obrigatório, lockdown, ok? Porque eu não vou falar muito da pandemia, se calhar vou falar no próximo episódio. O próximo episódio, o tema é falar, por isso se calhar vou mesmo falar sobre esse tema, ok? Espero que vocês tenham gostado do meu regresso. Eu não quero ser muito chata, mas agora sou mãe e vou ser chata, ok? Portanto, este foi o podcast da Marta. Eu não vou editar de todo este podcast. Eu vou passar estes 20 minutos e vocês vão me ouvir sem cortes. Muito obrigada. Gosto muito de vocês. Subscrevam e deixem os vossos comentários e enviem mensagens. Façam o que quiserem. Obrigada pelo vosso carinho. Tenho tido feedback de amigos e de pessoas que não conheço e que me disseram, tens que voltar? Ok, cá estou eu. Obrigada pelo carinho. Um beijinho muito grande e até já.